Lauren caminhava pela avenida movimentada de Nova York sentindo o vento frio cortar sua pele enquanto tentava organizar os pensamentos. Sua vida havia mudado drasticamente nos últimos meses, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Desde que perderá o emprego no estúdio de design, tudo parecia desabar. Contas acumuladas, o aluguel atrasado e a sensação de estar sendo engolida pela própria rotina. Ela nunca imaginou que estaria prestes a aceitar uma proposta que mudaria tudo. Adam Blake observava a cidade da janela de vidro de seu escritório no último andar. O magnata era conhecido por sua frieza e perfeccionismo, mas nos últimos dias algo o deixava inquieto. Sua avó estava doente e insistia que gostaria de vê-lo casado antes que seu estado piorasse. Adam não acreditava em amor, apenas em contratos, metas e resultados. No entanto, uma promessa feita no leito de alguém que ele amava precisava ser cumprida. Eles se encontraram pela primeira vez numa cafeteria pequena no centro. Lauren estava ali para entregar um portfólio a um possível cliente, e Adam passava apenas para pegar um café antes de uma reunião. O choque entre os dois foi quase literal, quando o copo quente escapou da mão dela e quase atingiu a camisa impecavelmente cara dele. Ele segurou sua mão instintivamente, sentindo a pele suave, e por um instante pareceu esquecer o resto do mundo. Ela pediu desculpas, envergonhada, enquanto ele observava o nervosismo que a tornava ainda mais interessante. Havia algo intenso naquela mulher. Vulnerabilidade misturada com força. Ele não sabia por que aquilo o atingia tão profundamente. 2 dias depois, Adam voltou a vê-la por coincidência, sentada na escadaria do prédio onde funcionava o estúdio de design. Ela chorava discretamente, acreditando estar sozinha. Ele não pretendia se envolver, mas algo dentro dele o fez se aproximar e perguntar se ela estava bem. Lauren tentou disfarçar o abatimento, mas seus olhos vermelhos contavam outra história. Adam, sempre direto, ofereceu ajuda. No início ela recusou, desconfiada. Mas ele insistiu com uma franqueza quase desconcertante. Disse que talvez pudesse ajudá-la de uma forma incomum. Lauren ficou confusa com aquelas palavras. Ele então explicou sua situação familiar, a pressão da avó e a necessidade de um casamento de aparência. Em troca, ofereceria segurança financeira e uma compensação generosa. Ela ficou em silêncio por vários segundos que pareceram horas. Era loucura. Mas Lauren estava cansada de lutar sozinha. A proposta era absurda, imprudente, mas para alguém à beira do desespero, parecia uma tábua de salvação. Adam, por sua vez, não entendia por que desejava que fosse exatamente ela. Talvez fosse a sinceridade no olhar, ou a forma como sua presença parecia acalmar algo dentro dele. Lauren pediu um dia para pensar. Adam concordou, embora sua expressão sugerisse que não estava acostumado a esperar por nada. Quando ela se levantou para ir embora, ele segurou seu braço suavemente, apenas para garantir que ela estava bem. O toque foi breve, mas suficiente para fazê-la estremecer de um jeito que não sentia há muito tempo. Naquela noite, Lauren mal conseguiu dormir. O rosto de Adam surgia em sua memória, sério, controlado, mas com algo oculto nos olhos que ela não sabia nomear. Havia também a lembrança do toque, discreto, mas quente. Ela não deveria sentir nada por alguém como ele, especialmente antes de qualquer acordo. Na manhã seguinte, Lauren ligou para Adam. Sua voz trêmula denunciava o nervosismo, mas ela tentou soar firme. Ela aceitaria, mas com condições para preservar sua dignidade e seu espaço. Adam ouviu tudo em silêncio e então concordou com cada ponto, quase aliviado. Quando se encontraram novamente, em uma sala de reuniões que mais parecia um cenário de filme, Adam apresentou o contrato. As mãos de Lauren tremeram ao segurá-lo, não apenas pelo peso da decisão, mas pela proximidade dele. Adam se inclinou discretamente, explicando algumas cláusulas, e seu perfume envolveu o ar. A respiração dela vacilou, e ele percebeu, ainda que fingisse não notar. Antes que ela assinasse, Adam se levantou e caminhou até a janela, refletindo. Disse que precisava que ela soubesse de algo. Embora fosse um acordo, ele respeitaria cada limite.
Mas havia uma verdade que não confessou em voz alta. Desde que a conheceu, sentia-se estranhamente atraído por ela. Lauren tomou coragem e assinou. Ao levantar o olhar, encontrou o dele, firme e intenso. Adam pegou sua mão para selar o acordo, e o toque, novamente, pareceu elétrico. Era o início de algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Quando ela saiu do prédio, o coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Adam ficou observando-a ir embora, sabendo que tinha acabado de cruzar uma fronteira que jamais voltaria a ser a mesma. E embora ambos tentassem negar, havia algo queimando no ar, algo muito mais forte que um contrato. Lauren chegou à mansão de Adam com uma mala pequena nas mãos. O motorista a deixará diante dos portões imensos, que se abriram silenciosamente como se reconhecessem sua presença. A entrada era tão luxuosa que ela se sentiu deslocada, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível entre sua realidade e um universo que não lhe pertencia. Ainda assim, respirou fundo e seguiu adiante. Tinha aceitado o contrato, agora precisava cumprir sua parte. Adam a esperava no saguão principal, impecável em uma camisa branca, mangas dobradas, revelando braços fortes que contrastavam com sua postura sempre controlada. Os olhos dele percorreram Lauren por inteiro, não de forma invasiva, mas com uma curiosidade intensa que ele não conseguia disfarçar. Ela estava linda em sua simplicidade. E aquilo o incomodava. Nunca perderá o equilíbrio por alguém, até agora. Ele a guiou pela casa, explicando horários, rotinas e detalhes sobre a convivência. Tudo dito com a voz firme de quem estava habituado a comandar. Porém, a cada passo, Lauren percebia que ele tentava suavizar o tom, como se quisesse que ela se sentisse confortável, mesmo sem saber como fazer isso. Ela notou também que Adam mantinha uma distância segura, talvez temendo que o impacto entre os dois voltasse a acontecer. A suíte destinada a ela era maior que seu antigo apartamento inteiro. Lauren caminhou até a enorme janela, tocando o vidro com a ponta dos dedos. A vista da cidade iluminada parecia um lembrete de que sua vida estava mudando mais rápido do que conseguia entender. Adam se aproximou, parando a poucos passos atrás dela. Não havia contato físico, mas a presença dele era tão forte que sua pele se arrepiou. Ele perguntou se ela precisava de algo. Lauren disse que não, tentando evitar o tremor que ameaçava sua voz. Adam a analisou por alguns segundos, percebendo cada detalhe. O modo como ela prendia o cabelo atrás da orelha, a suavidade dos lábios, o nervosismo escondido sob a postura corajosa. Havia algo magnético nela, algo que o fazia querer ultrapassar barreiras que ele mesmo havia imposto. Mais tarde, durante o jantar, o clima era estranho, uma mistura de formalidade e tensão. Lauren fazia perguntas educadas, tentando quebrar o silêncio pesado, e Adam respondia com frases curtas no início, até que, aos poucos, começou a relaxar. Ela falou de seu trabalho como designer, de seus sonhos, e ele a ouviu com atenção incomum. Lauren percebeu que ele raramente sorria, mas quando o fez, mesmo que de leve, iluminou o ambiente. A conversa ficou mais leve, e por um instante esqueceram que havia um contrato entre eles. Era apenas um homem e uma mulher descobrindo a presença um do outro. Quando Lauren se levantou da mesa, Adam a acompanhou até a escada. O corredor era silencioso, iluminado por luzes suaves que desenhavam sombras nas paredes. Ela agradeceu por tudo, e quando tentou passar por ele, seus braços roçaram sem intenção. Um toque quase inexistente, mas que acendeu algo perigoso entre eles. O olhar de Adam mudou. Ficou mais denso, mais quente. Ele não disse nada, mas Lauren sentiu a respiração prender no peito. O ar pareceu pesado, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Ele deu um passo para trás, como se lutasse contra um impulso interno, e disse boa noite com a voz rouca. De volta ao quarto, Lauren tocou os próprios lábios, sentindo o corpo inteiro pulsar com o simples eco daquele breve contato. Não era para sentir nada por ele, mas sua pele ainda lembrava o toque, e seu coração parecia bater em um ritmo novo e perigoso. No escritório, Adam tentou trabalhar, mas sua mente insistia em voltar para a imagem de Lauren subindo as escadas, o brilho suave da luz tocando sua pele,
o cheiro delicado do perfume que ele só agora percebia gostar demais. Havia uma atração crescente, silenciosa, mas impossível de ignorar. A noite avançou, e enquanto a cidade adormecia, dois mundos completamente diferentes dividiam o mesmo teto. Lauren e Adam sabiam que estavam ultrapassando linhas invisíveis. E quanto mais tentavam resistir, mais forte se tornava aquilo que crescia entre eles. Um contrato havia sido assinado. Mas o que realmente começava naquela casa era algo que nenhum dos dois conseguia controlar. Os dias seguintes passaram com uma calma enganosa. Lauren tentava se adaptar à rotina da mansão, mas tudo ali tinha um peso diferente. O silêncio das manhãs, o andar firme de Adam pelo corredor, o olhar dele sempre atento, como se a estudasse sem perceber. Cada gesto parecia carregado de algo não dito. Na primeira sexta-feira após sua mudança, Adam decidiu trabalhar de casa. O clima estava mais frio, e uma chuva fina cobria os jardins. Lauren descia as escadas quando o viu sentado na sala de estar, sem a habitual formalidade do terno. Usava apenas uma camiseta preta que moldava seus ombros, e jeans escuros. A visão, simples e inesperada, fez seu estômago se contrair de um jeito perigoso. Adam ergueu os olhos e a encarou longamente. Era a primeira vez que a via tão despreocupada, com o cabelo parcialmente solto, vestindo uma blusa leve e confortável. Ele não conseguiu evitar o pensamento. Ela parecia feita para aquele lugar. Para aquela casa. Para ele. Mas afastou a ideia tão rápido quanto surgiu. Sugeriu que tomassem café juntos, e Lauren aceitou. A conversa fluiu de maneira surpreendente, como se o clima lá fora tivesse dissolvido a distância entre eles. A cada sorriso que ela soltava, Adam sentia seu autocontrole escorregar um pouco mais. Ele tentava manter a compostura, mas havia algo nela que o desarmava sem esforço. Depois do café, Adam se ofereceu para mostrar a biblioteca, um dos poucos lugares da casa que ele realmente apreciava. Quando abriram a porta, Lauren ficou maravilhada. Era enorme, com estantes que alcançavam o teto e um cheiro suave de madeira antiga. Ela deslizou os dedos pelos livros, encantada, enquanto Adam a observava em silêncio, como se cada movimento dela revelasse algo novo. Uma das escadas altas chamou a atenção de Lauren, e ela subiu alguns degraus para alcançar um livro. Adam, num impulso quase instintivo, posicionou-se atrás dela, com as mãos prontas para segurá-la caso escorregasse. Quando ela virou o rosto para falar com ele, estavam perto demais. O mundo pareceu ficar suspenso. Lauren desceu lentamente o último degrau, os olhos presos nos dele. Adam respirava mais fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. As mãos dele chegaram a se mover, quase tocando sua cintura, mas pararam no ar. Ele a desejava, e aquilo estava estampado em cada linha de seu corpo tenso. Lauren também sentia. A proximidade o tornava irresistível, a voz dele era um convite silencioso, e o calor de seu corpo tão próximo deixava sua pele vibrando. Ainda assim, nenhum dos dois ousou cruzar a fronteira. Não naquele momento. Para quebrar a tensão, Adam sugeriu que escolhessem um filme para assistir no home theater. A sala era confortável, luxuosa, mas o silêncio entre eles era mais carregado que qualquer diálogo. Sentaram-se com alguma distância entre si, mas não o suficiente para evitar que seus braços se roçassem levemente quando pegaram a mesma tigela de pipoca. O simples toque fez Lauren prender a respiração. Adam percebeu. Ele virou o rosto lentamente, encontrando o olhar dela. Havia desejo ali, puro e intenso, escondido sob camadas de controle. Lauren desviou o olhar, mas sentiu o coração disparar quando Adam moveu a mão sutilmente, apenas para deixar seus dedos encostarem nos dela. Não foi um gesto ousado, apenas um toque suave, mas que incendiou o ar ao redor. O filme virou plano de fundo. A chuva batendo nos vidros criou um ritmo constante, como se o mundo lá fora fosse uma moldura para aquele momento suspenso. Ada inclinou-se um pouco mais perto, e Lauren sentiu o calor de sua respiração tocar sua pele. Era como se o contrato tivesse desaparecido,
como se o que restasse fosse apenas o homem diante dela, e a mulher que, silenciosamente, começava a desejar cada segundo ao lado dele. Quando o filme terminou, nenhum dos dois falou sobre o que havia acontecido ali, mas ambos sabiam. Alguma coisa mudará. Não era apenas atração. Era um vínculo crescente, quase inevitável. E, mesmo que tentassem resistir, as linhas que antes os separavam estavam começando a desaparecer. A semana seguinte começou com uma energia diferente dentro da mansão. Lauren percebia os olhares de Adam se prolongando mais do que antes, silenciosos, intensos, como se ele tentasse decifrar algo que só ela carregava. E ela também mudará. Estava mais sensível ao perfume dele, ao som da voz grave que a chamava pelo nome, ao modo como sua presença preenchia cada espaço. Naquela manhã, a avó de Adam viria visitá-los pela primeira vez desde o início do acordo. Era a principal razão do contrato existir, e Lauren queria causar uma boa impressão. Escolheu um vestido simples, elegante, e prendeu o cabelo de forma delicada. Adam a viu descendo as escadas e parou, literalmente parou, como se o tempo tivesse se suspendido. A serenidade dela o atingiu de um jeito que o deixou sem palavras. Lauren notou a expressão, e seu coração acelerou. Quando ele se aproximou para lhe oferecer o braço antes de receberem a senhora, o toque suave e educado pareceu íntimo demais. Aquela proximidade despertava algo quente dentro dos dois, algo que nenhum contrato poderia definir. A avó chegou minutos depois, sorridente, emocionada ao ver o neto finalmente acompanhado. Abraçou Lauren como se já a conhecesse há anos. Adam observou a cena com um misto de orgulho e inquietação. Lauren era natural, doce, tão verdadeira que não precisava fingir nada. E isso o desarmava completamente. Passaram a manhã conversando na sala principal. A avó de Adam era esperta, sensível, e tinha o talento de perceber sentimentos escondidos. Em vários momentos, ela lançava olhares a Adam como se entendesse mais do que ele gostaria de admitir. Lauren se sentia acolhida, e Adam, vulnerável. Era uma sensação que ele mal lembrava como enfrentar. Quando a avó saiu para descansar no quarto de hóspedes, Lauren e Adam ficaram sozinhos no jardim interno. A luz da tarde iluminava o rosto dela de maneira suave, e Adam não conseguiu ignorar o impulso de tocá-la. Mas se conteve. Em vez disso, aproximou-se lentamente e agradeceu por ela ter sido tão gentil. Lauren sorriu, e algo naquele sorriso o empurrou para um limite perigoso. O silêncio que se instalou era carregado e quente. O vento mexia nos fios de cabelo dela, e sem pensar, Adam estendeu a mão para arrumar uma mecha solta. Seus dedos roçaram de leve a pele de Lauren, e ela fechou os olhos por um instante, um segundo que parecia eterno. Quando abriu novamente, encontrou o olhar dele, tão intenso que quase roubava sua respiração. Ele recuou, como se despertasse de um transe, mas Lauren já tinha sentido. E ele também. Mais tarde, quando a noite caiu, a avó chamou Adam para conversar. Perguntou se ele estava feliz. Ele respondeu com evasivas, como sempre, mas a senhora apenas sorriu e disse que o via olhando para Lauren como nunca olhara para ninguém. Adam ficou em silêncio. Por que negar aquilo seria mentir para si mesmo? Depois que a avó foi dormir, Adam encontrou Lauren na cozinha, preparando um chá. A cena simples o tocou profundamente. Ela virou-se ao perceber sua presença e sorriu, com uma leve timidez que o fez querer se aproximar ainda mais. Ele caminhou até ela devagar, como se cada passo fosse uma decisão difícil. Quando ficou ao seu lado, a tensão aumentou. Lauren sentiu seu pulso acelerar. Adam segurou sua mão para ajudá-la a apoiar a xícara na bancada. Um gesto banal que ganhou um significado diferente quando seus dedos se entrelaçaram sem querer. Nenhum dos dois soltou imediatamente. O toque era quente, suave, mas carregava uma força que os fazia esquecer o mundo ao redor. Adam abaixou o rosto, aproximando-se do dela, e Lauren sentiu o perfume dele envolver o ar. Por um segundo, acreditou que ele a beijaria. Por um segundo, Adam quis quebrar todas as regras impostas. Mas respirou fundo, fechou os olhos e soltou sua mão devagar. Afastou-se apenas alguns passos,
a voz rouca quando disse boa noite. Lauren permaneceu imóvel, sentindo o lugar exato onde ele havia tocado arder como uma lembrança viva. Aquela noite marcou uma mudança silenciosa, porém intensa. Adam não era mais apenas um magnata preso a um contrato. E Lauren já não era apenas a esposa de fachada. Algo real nascia entre os dois, algo forte o suficiente para colocar tudo em risco. Os dias que seguiram a visita da avó foram intensos, silenciosos e perigosamente carregados. Lauren sentia Adam cada vez mais presente, mesmo quando ele não dizia nada. Ele rondava seus pensamentos, seus sonhos, seus sentidos. E Adam, por sua vez, percebia que já não conseguia imaginar a casa sem ela. Tentava manter as distâncias impostas pelo contrato, mas cada gesto dela o puxava para perto, desfazendo as barreiras que ele passará anos erguendo. Naquela noite, a avó de Adam retornaria ao hospital para novos exames, e Lauren pediu para acompanhá-la. Adam concordou, admirando a forma como ela se importava, mesmo sem obrigações. Ao voltarem, horas depois, Adam esperava na entrada, visivelmente preocupado. Quando viu Lauren descendo do carro, correu até ela, segurando seus ombros com uma intensidade que a fez prender o fôlego. Perguntou se estava tudo bem, e Lauren assentiu. Mas o modo como ele a olhava dizia mais do que qualquer palavra. Era preocupação verdadeira. Era afeto. Era algo que ultrapassava qualquer fronteira estabelecida. Dentro da mansão, Lauren subiu para trocar de roupa. Adam, sozinho no hall, passou as mãos pelos cabelos, frustrado com sua própria incapacidade de nomear o que sentia. Ele, que nunca perderá o controle, agora se via dominado por uma emoção que desconhecia. Sabia que precisava dizer algo. Sabia que, se continuasse calado, perderia a chance de ter o que ele mais temia admitir que desejava. Quando Lauren voltou, encontrou Adam no jardim, sob as luzes suaves que iluminavam as roseiras. Ele parecia inquieto, mas determinado. Ela se aproximou devagar, perguntando se algo tinha acontecido. Adam respirou fundo e, pela primeira vez desde que se conheceram, deixou cair todas as defesas. Disse que o contrato já não fazia sentido algum. Que cada dia ao lado dela o mudava, que cada sorriso dela desmontava o que ele acreditava sobre si mesmo. Confessou, com a voz baixa e grave, que a queria não por obrigação, não por aparência, mas porque algo nele já não pertencia a mais ninguém além dela. Lauren sentiu o coração disparar. Por um instante, ficou sem palavras. Não esperava aquela confissão. Não daquele homem tão fechado, tão intensamente controlado. Mas o olhar dele era verdadeiro, profundo, vulnerável como ela jamais havia visto. E isso tocou algo dentro dela que já estava crescendo há muito tempo. Ela deu um passo à frente, aproximando-se, e disse que também sentia. Que o contrato havia sido um porto seguro no começo, mas que rapidamente se transformou em algo maior. Que ela tentará resistir, mas Adam se infiltrara em seus pensamentos, em sua pele, em tudo o que ela era. Disse que o desejava, que o admirava e que seu coração já não caminhava sozinho. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado de emoções. Adam levantou a mão devagar, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com toda sua postura rígida. O polegar deslizou pela pele macia, e Lauren fechou os olhos, inclinando-se ao toque. Ela sentiu o corpo vibrar quando Adam aproximou o rosto, hesitante, como se pedisse permissão silenciosa. Lauren respondeu com um leve toque de seus lábios no dele. O beijo veio então, suave no início, mas rapidamente carregado de tudo o que haviam evitado por semanas. Desejo, afeto, saudade de algo que nunca tiveram, mas já parecia parte deles. As mãos de Adam envolveram sua cintura, puxando-a delicadamente contra si, e Lauren sentiu o mundo inteiro desaparecer no calor daquele momento. Quando se separaram, Adam encostou a testa na dela, respirando fundo, como se finalmente encontrasse paz. Disse que queria ficar com ela de verdade, sem contratos, sem máscaras, sem limites. Lauren sorriu, com os olhos brilhando, e respondeu que também queria. Dias depois, Adam cancelou oficialmente o contrato.
Não porque a relação tivesse terminado, mas porque, enfim, estava começando de verdade. A avó do magnata, ao saber da notícia, chorou de alegria, dizendo que já sabia desde o começo que aquele amor nasceria. A mansão, antes silenciosa, agora parecia mais viva, mais quente, mais cheia de esperança. Adam e Lauren caminhavam lado a lado pelo jardim, mãos entrelaçadas, como se o futuro finalmente tivesse encontrado seu lugar. Não por obrigação. Não por aparência. Mas porque o que surgira entre eles era verdadeiro, intenso e profundo. E assim, um contrato que começou como uma necessidade terminou se tornando exatamente aquilo que nenhum dos dois procurava, mas que ambos precisavam. Amor. E um final feliz feito para durar. 6 meses haviam se passado desde que Lauren e Adam deixaram o contrato para trás. A mansão, antes fria e silenciosa, agora era preenchida com risadas, conversas longas e pequenos gestos que revelavam um amor sólido. Adam ainda era intenso, mas havia suavidade em seu olhar quando observava Lauren trabalhando em seu estúdio, espalhando telas e cores pela casa como se trouxesse vida a cada canto. Naquele fim de tarde, eles caminharam pelo jardim onde se beijaram pela primeira vez. As roseiras estavam floridas, e o vento leve carregava o perfume das pétalas recém-abertas. Lauren segurava a mão dele, e Adam, com o mesmo jeito protetor e apaixonado, a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço quente. Ali, no mesmo lugar onde tudo mudou, Adam tirou do bolso uma pequena caixa. Lauren arregalou os olhos, sentindo o coração acelerar. Ele abriu a caixa e, com uma emoção visível em sua voz, disse que queria se casar de verdade, sem papéis obrigatórios, sem máscaras, sem barreiras. Apenas eles dois, escolhendo-se todos os dias. Lauren sorriu, com lágrimas felizes borrando sua visão, e disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. Adam a beijou com ternura e paixão, como quem promete um futuro inteiro em um único toque. O contrato havia acabado. O amor, esse sim, estava apenas começando.